Quais são esses 3 pilares que precisam acontecer aí no seu corpo? O que são esses 3 pilares para o tratamento da candidíase, para você conseguir acabar de verdade? Primeiro de tudo, enfraquecer o fungo cândida, né, gente? Todos os sintomas que estão acontecendo aí no seu organismo estão acontecendo porque cresceu demais o fungo cândida aí no seu corpo, e esse crescimento do fungo, o fungo por si só já causa um monte de sintomas e, consequentemente, assim, distúrbios que eles vão provocando, vão causando outros distúrbios, facilitando outras coisas acontecerem, e vai virando uma bola de neve aí. Então, claro, tem que acabar com esse excesso de fungos, né? É uma premissa básica, tá certo, gente? E como que você vai enfraquecer o fungo cândida? Você vai tomar fluconazol toda semana? Claro que não, tá certo, gente? Não é assim. Tá? Não é assim que funciona. Mas a gente precisa sim. A gente tá com excesso de fungo, nosso corpo tem que funcionar bem, tem que funcionar normal. O fungo cândida faz parte da gente, tá na nossa microbiota. Não sei se a maioria já ouviu essa palavra microbiota, mas o que é microbiota? É o conjunto ali de todos os micro-organismos que moram dentro da gente, né? Então tá se usando muito essa palavra hoje em dia, tá ficando mais popular, graças a Deus, as pessoas estão começando a entender um pouco mais sobre isso. Então a gente precisa estar com essa microbiota equilibrada. Esses bichinhos, esse conjunto aí de bactérias e fungos e vírus e protozoários, tudo que mora dentro da gente, que não faz parte do nosso próprio corpo, das nossas próprias células, né? Então, é a nossa microbiota, tá certo? Então, a microbiota tá lá no intestino, tá aqui na mucosa oral, tá na vagina, tá em tudo, tá? Então, tem bactérias na nossa pele, tá tudo aí. Então, gente, isso tem que estar em equilíbrio. O fungo faz parte da gente, sim, fungo cândida faz parte, tá? Faz parte dessa microbiota normal, natural. Então, a candidíase acontece quando ele se desregula, cresce demais, porque aconteceu um desequilíbrio que a gente chama uma disbiose que aconteceu aí e facilitou o crescimento desse fungo para além do normal. Então a gente precisa acabar com esse excesso para ele voltar ao normal, aí sim, tá? Não tem como acabar com a candidíase sem reduzir esse excesso de fungos, né? Sem deixar o fungo na quantidade normal, não dá para acabar com a candidíase, tá certo? Então a gente precisa sim enfraquecer o fungo cândida. Mas o que precisa acontecer também aí no seu corpo? Só acabar com o excesso do fungo resolve a candidíase? Não, se não toma fluconazol, resolveria lá naquela primeira vez que você tomou, matou ali um bocado de fungo, resolveu? Não, tá? Porque o que você também precisa fortalecer sua imunidade. A candidíase vai acontecer, o fungo vai conseguir crescer demais se a sua imunidade estiver enfraquecida. Se a sua imunidade estiver fortalecida, estiver funcionando super bem, tudo tranquilo, regulado, forte, ela vai conseguir controlar esse crescimento dos fungos. Ela consegue controlar tudo. Quando o seu corpo está bem, está equilibrado, a imunidade está ok, a digestão está ok, o fungo está lá na quantidade certa, bactérias boas estão na quantidade certa, bactérias ruins estão ali naquele pouquinho na quantidade certa também. Então, tudo certo. Então, se a imunidade reduz, não consegue segurar, combater o crescimento desses fungos, né? Não consegue combater o crescimento do fungo cândida. Então, a gente precisa não só, né, fortalecer, a gente tem que recuperar a imunidade, não é fortalecer a qualquer custo também não. Porque a imunidade ela precisa estar forte o suficiente, mas ela precisa estar regulada para também não sair atacando qualquer coisa, não atacar células do nosso próprio corpo, não causar uma doença autoimune, não provocar uma alergia, tá? Não pode estar super exagerada, né, desregulada, ela precisa estar forte e regulada, funcionando bem nas coisas certas, tá certo? Então a gente precisa sim fortalecer a imunidade também para acabar com a candidíase. E qual que é a terceira coisa, Roberta, que você falou aí? De 2, né? Você falou que tem que enfraquecer o fungo, beleza? Tem que fortalecer a imunidade, sim, tem que fortalecer a imunidade. E qual que é a outra coisa? Recuperar o intestino. Gente, precisa recuperar o intestino. Não adianta você fazer de tudo para enfraquecer o fungo, você fazer de tudo para fortalecer a imunidade,
se você não dá essa atenção para o seu intestino, até porque a imunidade, ela tá assim com o intestino. A imunidade está totalmente relacionada ao intestino. Então, o intestino em equilíbrio, funcionando bem, Gente, intestino funcionar bem não quer dizer ir ao banheiro todo dia não, tá? Vai muito além disso. Pode deixar que em outra ocasião, aqui em outra live, eu falo pra vocês mais explicadinho essa questão do intestino e candidíase, tá certo? Mas quando o intestino está bem, está normal, a imunidade também fica fortalecida. Não tem como você estar com uma boa imunidade se o intestino está permeável, se o intestino está todo esburacado. É como se fosse uma parede cheia de infiltração. O intestino é uma barreira do nosso corpo, que protege o nosso corpo de coisas externas. Protege de bactérias que podem vir com alimentos, de toxinas, protege de proteínas mal digeridas, alimentos que causam alergia. Então, sim, o organismo, a barreira intestinal, ela precisa estar bem, funcionando bem, para nos proteger disso, tá? Então, se o intestino não está na sua forma ideal, funcionando bem, não tem como a imunidade estar bem, estar regulada, estar funcionando direito. Então, para a sua imunidade se recuperar, você também precisa que esse intestino se recupere, tá certo? Então, gente, você precisa desses 3 pilares para acabar com a candidíase. De verdade, tá, gente? Acabar com a candidíase, você precisa enfraquecer o fungo cândida, você precisa fortalecer a sua imunidade e você precisa recuperar o seu intestino, tá certo?